Era 15 de abril de 2020, quando uma menina de 7 anos desapareceu em circunstâncias misteriosas na localidade de Emboscada, no Paraguai, onde estava vivendo em companhia da irmã, mãe e padrasto. Detalhes sensíveis tornaram o caso mais perturbador, pois a garota desaparecida, Juliette Ledromonguet Zapata, é portadora de microcefalia, por isso sua idade mental é de uma criança de 4 anos e ela apresenta dificuldades motoras que afetam sua locomoção e fala. Apesar da gravidade da situação, face à fragilidade da criança, seu desaparecimento foi reportado à polícia apenas no dia seguinte, 24 horas depois de sua falta ter sido sentida. As investigações evidenciaram no celular do padrasto da menina a presença de fotos de cunho sexual dela e de sua irmã de 10 anos, e imagens de abusos e maus tratos contra a criança. Também no computador do homem foram encontradas mais de 80 mil imagens de comprovando atividades ligadas a e talvez ao tráfico de crianças. Além disso, material de apologia ao nazismo. Por último, mas não menos insólito, no aparelho celular de Lilian Zapata, a mãe de Juliette, havia fotos e vídeos descritos pelos investigadores como sendo de rituais satânicos e ocultos. Sobre a família, sabe-se que o pai das meninas, ou seja, Juliette e sua irmã, é um francês de nome Stéphane Ledromonguet, divorciado de Lilian e que na época do crime vivia na Suíça. A mãe é paraguaia e as irmãs nasceram na França, possuindo assim dupla nacionalidade francesa e paraguaia. Quanto ao padrasto, que é alemão, ele se chama Rainer Helmut Oberhuber. Eles estavam morando em uma propriedade rural dentro de um condomínio para aposentados alemães em Monte Pacará, município de Emboscada, na região leste do país. E 2 funcionários aparentemente moravam no imóvel junto com a família. 24 horas após Juliette ser vista pela última vez, às 10 horas da manhã do dia 15 de abril, quando ela estava brincando com 2 filhotes de cabras em frente à sua casa, sua mãe deu parte à polícia do seu desaparecimento. E aqui, uma observação. As tais cabras também sumiram, porém elas foram localizadas 2 semanas depois, a 4 quilômetros em linha reta da casa, atravessando uma densa área arborizada, ou a 10 quilômetros por um caminho que contorna a cidade. Ambos os trajetos impossíveis de serem percorridos pela criança. No momento em que as buscas oficiais pela garota tiveram início, também começou uma investigação mais ampla. A demora em reportar o fato chamou a atenção das autoridades, especialmente em função das deficiências de Juliette. Ao serem interrogados, Lilian e o marido apresentaram um comportamento suspeito, com informações desencontradas. E, inicialmente, a mulher alegou um suposto sequestro, mas nada podia confirmar essa versão dos fatos. A propriedade tem 29 mil metros quadrados. A distância da entrada até o local em que Juliette brincava é de 200 metros. Assim, os investigadores consideraram pouco provável que alguém tivesse entrado e levado consigo a menina e as 2 cabras, pois essa ação exigiria abrir e fechar o portão de madeira e, certamente, um deslocamento realizado por um automóvel. Contudo, das 3 pessoas que estavam em casa, ninguém ouviu qualquer barulho que denunciasse a presença de um criminoso. Sem localizar a menina e sem pista alguma, a atenção dos investigadores se voltou para Lilian e seu companheiro, que foram detidos pelas autoridades poucos dias depois, de maneira preventiva, sob a acusação de maus tratos, negligência e abandono. No entanto, segundo a cobertura do jornal La Nation, quando a polícia analisou os telefones do casal e descobriu no celular do alemão fotos das partes íntimas de uma menina, o Ministério Público imputou a ele também o crime de posse de pornografia. E é claro que o caso passou a ser tratado de maneira diferente então, suspeitando-se do envolvimento de Lilian e Helmut, do sumiço e provável morte da criança. Com essa situação, a irmã mais velha de Juliette foi viver com o pai na Suíça por decisão do serviço social,
que também nomeou advogados para acompanharem o processo e buscarem justiça. Boatos envolvendo um suposto seguro de vida milionário e propriedades no nome da menina desaparecida foram mais tarde desmentidos. As buscas, com o passar das semanas, se estenderam a toda a imensa propriedade, que possui bosques e um terreno acidentado, com muitas pedreiras. Vistoriou-se também o apartamento onde a família havia morado antes de se mudar para o interior. Até mesmo a casa de uma mulher de nacionalidade alemã, conhecida do padrasto das meninas, foi verificada. O inquérito comprovou que Helmut mentiu em relação à quantidade de vezes que saiu naquele dia, pois foram 3 vezes, e o homem contou à polícia que teriam sido somente 2. Ainda de acordo com o relato da outra menina, a irmã, enquanto todos procuravam Juliette em meio à vegetação, temendo uma queda ou um acidente, o padrasto ficou sentado em frente ao computador o tempo todo. Após alguns dias, esse computador desapareceu sob a alegação de estar em manutenção e jamais retornou à casa. Apesar da perda desse equipamento, na batida realizada na residência de José Bernardino Vargas, sócio de Helmut, foram recolhidos um celular, um cartão de memória e outro computador. Foi o trabalho técnico policial que apresentou a existência de 80 mil fotografias de pornografia nos dispositivos eletrônicos examinados. Quanto às fotografias das partes íntimas de Juliette e sua irmã, a promotora do caso declarou que havia indicações de que Helmut, o padrasto, teria capturado essas imagens. Entre as provas estão áudios, imagens de um filme de Hitler, a representação de um sacrifício azteca, figuras esotéricas, cultos, mortes sacrificiais e elementos do tarô. Também foi considerado suspeito o registro fotográfico da área onde a criança foi vista pela última vez e uma frase estranha: mais 1 milhão de Guarani para Lili pela aposta perdida. Juliette come toda a tigela de macarrão. Informações adicionais são referentes às manchas de vestígios de sangue encontradas em uma pedra próxima ao local, em um cobertor que estava no veículo do padrasto, no colchão onde a criança dormia e nos sapatos de Helmut. Sobre isso, o promotor Carlos Maldonado afirmou que após as análises saberia a origem do sangue, animal ou humano, e nesse caso se o DNA era de Juliette. As caminhonetes, uma Ford cabine dupla e uma Mercedes-Benz, foram recolhidas para análise. Porém, o prazo para a conclusão dos testes não era determinado, por causa dos volumes de exames e dos protocolos sanitários relacionados ao Covid, lembrando que tudo ocorreu em 2020. Aqui vale ressaltar que pelo menos essa foi a justificativa oficial. O testemunho de conhecidos do casal trouxe ao conhecimento público que Helmut não possuía nenhuma conexão afetiva com a enteada. Ele a considerava como um estorvo. Juliette necessitava de supervisão constante. Ela usava fraldas e não se alimentava sozinha. Além disso, a menina sofria de epilepsia. E uma grande ironia foi saber que Helmut aparentava ser um cidadão do bem e ser membro de uma organização alemã que presta auxílio em caso de crianças desaparecidas. Alguma coisa do tipo uma raposa cuidando do galinheiro. Nesses 2 anos, desde o início do caso, as notícias foram desaparecendo dos jornais. Inicialmente a polícia foi otimista, mesmo nesse cenário tardio das buscas. Eles esperavam encontrar a menina sã e salva, o que não ocorreu. Contribuíram nas investigações Luz Mendonça e outras ex-babás que cuidaram da pequena. Nas palavras dessa primeira mulher, Juliette era maltratada em casa, especialmente por seu padrasto. Por isso, ela não se surpreenderia que as investigações por fim apontassem Helmut como responsável pelo desaparecimento e até morte da menina. O poder econômico e as amizades do alemão dentro e fora das fronteiras do Paraguai talvez contribuíram para a morosidade do caso e a falta de respostas. A comunidade local e mais tarde todo o país promoveram campanhas para encontrar Juliette Zapata. Algumas organizações não governamentais se mantiveram firmes em questionar as autoridades e fazer pressão para que o caso não caísse no esquecimento. Todos sensibilizados pela fragilidade da menina e pelo fato de ela não poder contar com a mãe, detida como suspeita. O caso continua aberto e para fornecer quaisquer informações sobre o paradeiro de Juliette ou que possam ajudar na resolução desse mistério, deve-se entrar em contato com o sistema de emergência 911 ou com o Corpo de Bombeiros do Paraguai. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.